esse período na minha vida, né? E é um filme que passa na cabeça da gente. E aí eu tava aqui e eu separei um material aqui pra vocês e eu li um texto do Osho, né? Que diz assim, olha, dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Vocês já conhecem esse texto? Eu queria começar a live de hoje lendo esse texto, tá? Prestem bastante atenção, é um texto bem bonito, assim, que faz muito sentido, né? Ele olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho que trilhou através de florestas e povoadas, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira, o rio não pode voltar, ninguém pode voltar, voltar é impossível. Na existência, o rio precisa de se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entrar no oceano é que o medo desaparece, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar oceano. E o que eu queria concluir aqui com vocês, gente, é que a maternidade é muito isso, é se tornar oceano. Foi uma explicação assim maravilhosa que eu tive. Quando a gente o bebê acaba de nascer e a gente pega aquele bebê no nosso braço, a gente olha, é um amor incondicional, mas todo aquele medo, aquela insegurança, em alguns momentos gerando culpa, muito hormônio, tudo bagunçado dentro da gente, a gente não entendendo direito o que está acontecendo, não é? E aí a gente não consegue se reconhecer e você fala, meu Deus, né? E a gente fica muito perdida, sem saber se está certo ou se está errado. E o que eu queria dizer para vocês é que sim, é um momento muito delicado, é um momento delicado na vida da mãe e é um momento delicado na vida do bebê. O bebê que nasce extremamente imaturo, né? O bebê que na barriga da mãe estava no escurinho. Não precisava de chorar para ser alimentado, simplesmente ele era alimentado pelo cordão umbilical, né? E não precisava ter essa demanda de choro para então mamar, uma coisa que ele também ainda não sabe. Claridade no rostinho desse bebê, que muitas vezes a gente não percebe que isso incomoda o bebê. Textura, gente, na roupa desse bebê, no corpinho desse bebê, que muitas vezes essa mãe não percebe que uma etiqueta tá pegando e tá incomodando. Tava no meio aquoso, no meio maciozinho e de repente com textura na pele, que isso pode gerar desconforto. Muito barulho, né? Esse bebê agora que tem aquele reflexo de humor, a hora que é colocado no berço, pum, bate o reflexo, a criança acorda. É muita coisa nova acontecendo na vida desse bebê. Ele nasceu, ele ainda é extremamente maduro, ele ainda nem sabe que ele não é o mesmo ser que a mãe. Então você imagina o que esse bebezinho tá vivendo. Então, e agora você imagina o que essa mãe tá vivendo, essa mãe que às vezes ia e vinha, que trabalhava, que saía e que de repente se vê ali presa. E aí fala, meu Deus, sem saber se tá fazendo certo ou errado, né? Isso gera um medo, uma angústia na gente muito grande, não é? E aí a gente passa por picos de oscilação, né, no puerpério. Em momentos a gente tá extremamente feliz, em momentos a gente está extremamente triste e a gente não está entendendo o que é que está acontecendo. Não é isso que acontece? E a gente esquece que a gente é uma díade com os nossos filhos. E aí você tá ali, ó, com o teu bebê no colo, colocando ele para dormir, mas você tá super agitada. Você tá assim a mil por dentro e você quer que o seu filho fique pequeno, fique calmo, mas você tá vibrando numa energia super agitada. E a gente não percebe isso. Então assim, mãe, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento, quando a gente chega na nossa casa, é entender o que? Tá todo mundo passando por um processo de adaptação. O marido que virou pai, a mulher que virou mãe e a criança que nasceu. Vamos respirar fundo, né? Vamos olhar para esse momento sem sentir culpa, entendendo que a mulher está vivendo o puerpério com muitas oscilações hormonais, que é extremamente normal e tá tudo bem que isso aconteça.
A gente não tem que olhar, a gente como mãe, né? Muitas vezes a gente olha pra gente com um sentimento de culpa, de sentimento da gente estar errada, com o sentimento às vezes que a gente tá um pouco mais triste no dia, de pensar assim, eu não posso sentir essa tristeza. Não, eu tenho que olhar pra mim com um sentimento de acolhimento, de me abraçar, né? De pensar assim, tá tudo bem, né? Quando eu sinto uma tristeza, para que essa tristeza passe, eu preciso olhar para a tristeza e dizer, por que você está aqui? Vem aqui, a tristeza faz parte de mim, me abraça. Ué, eu posso estar triste porque eu estou muito cansada, eu posso estar triste porque eu estou insegura, e o caminho quando eu estou sentindo isso, não é não olhar para isso, mas é olhar e entender, né? E muitas vezes a gente faz o mecanismo de não olhar, né? E aí não vai embora, aí fica mal resolvido. Então, olha e se acolha, né? E o que é muito importante também nesse primeiro momento? Entender que o bebê é uma esponjinha e que tem dias que a gente não é super mulher, né? Lembrar também disso, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa clamar por rede de apoio, que a gente precisa pedir para nossa mãe, pedir para nossa sogra, não tenho rede de apoio. A gente precisa pedir para o nosso marido, a gente precisa pedir para a rede de apoio paga para nos auxiliar, porque a gente precisa desse cuidado nesse momento. Antigamente o que acontecia é que todos da aldeia ficavam em torno do bebê que nasceu e da mulher recém-parida, né? Agora a vida precisa voltar a funcionar muito rápido, e aí muitas vezes a gente está lá... A gente está lá amamentando, conhecendo o nosso filho naquele momento, mas já tendo que responder e-mail do trabalho, tendo que dar conta de alguma coisa na casa. Então é um momento que a gente precisa olhar e entender, é quarentena, isso não é à toa que isso existe. É um momento que a gente precisa estar mais paradinho dentro de casa, né? A gente precisa se conectar mais com o nosso filho, ter essa calma, fazer mais contato de pele na pele, conseguir entender que esse serzinho que nasceu aqui, ele acabou de nascer, e que por mais que ele tenha saído de dentro de você, você ainda não conhece ele. E para você conhecer o seu filho, você precisa de observar, você precisa de olhar para ele, os sinais que ele está te dando. E desde pequenininho, sim, o bebê já dá sinais, ele já dá pistas do comportamento de que ele está incomodado, não só com o choro, mas com o próprio comportamento do corpinho. Mas eu só vou aprender isso se eu me propor a olhar, né? Então esse é um momento muito importante da gente ter esse cuidado. E muitas vezes nessa loucura, nessa geração fast food que a gente é, né? Porque a gente quer as coisas pra ontem, a gente quer o trem todo pra ontem. A gente não se permite viver esse momento que eu digo isso, assim, eu brinco muito sobre isso aqui em casa, mas isso é muito sério. Gente, parir, iniciar a maternidade, trazer nosso filho para casa é um momento, é um luto para a mulher, porque a Fernanda que existia antes da Diana, ela não existe mais. Eu digo sempre que tem uma Fernanda muito mais empática, com um olhar assim muito melhor para o mundo, com preocupações assim muito melhores, né? Mas foi um processo que foi dolorido passar por ele, né? E a gente precisa olhar para isso e se respeitar, né? E muitas vezes na correria a gente não se respeita, a gente apaga o que a gente está sentindo, e lá na frente isso vai cobrar de alguma forma, né? E é muito importante então a gente pensar o quê? Como que eu vou aprender sobre o meu filho? Eu vou aprender observando o meu filho, né? O que eu preciso pensar? Aonde o meu filho estava? O meu filho, ele estava na minha barriga, que é apertadinha, que é escurinha, e no movimento aquoso, porque estava ali, né, ali no meio. E agora ele está aqui no mundo. Então, o que eu preciso trazer para que ele se sinta seguro? O movimento escurinho, apertadinho, o barulho do ruído branco, que é a mesma coisa do que o barulho dos órgãos da mãe. Eu preciso trazer para o meu bebê isso, para que ele se sinta seguro nessa nova realidade. Eu preciso apresentar para o meu bebê o mundo em doses homeopáticas, aos poucos. Não adianta você falar assim, porque quando meu filho nascer, vocês têm gestante aqui assistindo a live? Porque eu Fernanda, era dessas, gente. Eu não sabia nada sobre sono, nada sobre nada, na verdade.
Tem um bicho voando aqui. E eu dizia assim, Diana, vai funcionar na minha rotina. Vou pegar ela, vou enfiar ela debaixo do braço e vou tocar a rotina. Gente, eu não sabia de nada. O bebê não tá pronto para isso, né? Eu preciso olhar com um olhar empático e realmente apresentar o mundo pro meu filho em doses homeopáticas, aos poucos, né? Com um volume de som mais baixo dentro de casa, com menos luz, né? Com menos agitação. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? O bebê estava no meio completamente diferente, isso gera insegurança para ele. O bebê, ele não entendeu, até o 3º mês é uma extensão da vida uterina. Ele está aqui fora por uma questão de evolução, porque ele não caberia mais ali dentro da barriga da mãe, né? Mas para ele ainda nem produz melatonina. Às vezes, alguns pais de bebês assim, pequenininhos, mandam assim para mim: nossa, meu filho ficou acordado 1 hora durante a noite. Gente, eu não gostaria que isso acontecesse, mas aí eu digo o seguinte, até o 3º mês é natural que isso aconteça. Por que é natural que isso aconteça? Porque até o 3º mês o bebê ainda não produz melatonina de forma regular. E o que significa isso? Que ele não sabe diferenciar o que é dia e o que é noite. O que mais que significa isso, gente? Significa que o que rege o corpinho deles é o ritmo ultracircadiano, que a cada 3 ou 4 horas é como se fosse um dia. Então, para ele, tanto faz se é dia ou se é noite. Mas e aí, Fernando, o que eu faço? Você começa a dar pistas no ambiente para que o seu bebê entenda. Olha, é dia, eu vou deixar uma janela aberta, eu vou expor o meu bebê à luz do sol, que isso é muito importante. E principalmente agora, nesse momento de quarentena, eu tenho percebido que por conta da gente estar saindo menos, muitos bebês não são expostos à luz do sol. E, gente, isso é de extrema importância. Mas no momento da soneca, sim, é escuro. Fê, mas eu não vou trocar o dia pela noite. Quando eu oferto para o meu bebê o adormecer no escuro durante o dia, não, você não vai trocar o dia pela noite. O que faz a criança trocar o dia pela noite é se ele dormir de forma sem ser interrompida para mamar durante o dia por mais de 3 horas. Porque aí o que é que vai acontecer com esse bebê? Gente, ele vai ter uma demanda maior de energia durante a noite, que eu gostaria que fosse feita durante o dia. Então a gente organiza algumas coisinhas desse tipo, sabe? Mas o adormecer é no escuro. Por que, Fer, que adormecer durante o dia também é no escuro? Porque, gente, a criança, ainda que recém-nascido, ele não interage tanto com o mundo que está em volta. Alguns bebês, desde que nascem, eles já interagem muito, tá? Outros estão mais desligados do mundo que está em volta. Mas, se o seu bebê já for um bebê que interaja muito com o mundo que está em volta, tudo é novo. Você imagina você chegando numa cidade nova, onde você queira ver as coisas. Você vai querer dormir? A luta para dormir vai ser muito maior. E quando troca um ciclo de sono no outro, o que acontece é que, se tiver claro, o bebê passar o olhar e ver alguma coisa, ele não vai querer seguir dormindo. Ele vai querer acordar para explorar, para ver aquele ambiente que é novo para ele. Por isso a importância do adormecer no escuro. A luta costuma ser muito menor e a chance da criança emendar um ciclo de sono no outro muito maior. Isso é um ponto muito importante, tá? E durante a noite, esse bebê ele ainda não produz melatonina, mas essa mãe produz, né? E essa mãe passa a melatonina do leite para a criança. Então, a produção de melatonina da mãe não pode ser comprometida. E essa questão da produção de melatonina da criança, existem estudos que falam que é a partir do 3º mês, mas o que eu vejo na prática é que tem alguns bebês que começam a produzir essa melatonina antes. Então, é escurinho para não comprometer. Se você precisa de alguma luz acesa, que seja uma luz vermelha, porque é a única luz que não atrapalha essa produção de melatonina. E, gente, melatonina não é só responsável pelo sono, mas também pelo sistema imunológico, e a gente precisa de cuidar. Porque eu sei, quem que é mãe aqui de bebezinho Bom, só tô falando sobre isso, acho que a maioria de vocês deve ser sobre isso, deve ser mãe de bebês de até 3 meses, né?
Quem aqui não quer olhar pra boca do filho enquanto o filho tá dormindo? Eu lembro, minha mãe falava assim pra mim, Fernanda, apaga a luz, deixa escuro pra Diana dormir. Como assim, gente? Que eu queria olhar pra boca da Diana, eu queria ver, porque, né? E eu sinto essa insegurança, eu percebo essa insegurança, tá? Luz vermelha. A luz vermelha não vai atrapalhar essa produção de melatonina e você vai conseguir ver. Só que olha uma orientação bem importante da luz vermelha, tá? Quando a gente coloca essa luz dentro do quarto da criança, assim, bem de forma direta na criança, às vezes acaba atrapalhando o sono dessa criança por conta dela ficar olhando para o ambiente que está em volta. Então é bem importante que você coloque essa luz de forma que fique indireta no berço, tá? Para que ela não fique atenta no ambiente que está em volta. Isso é um ponto bem importante. Ainda sobre o ambiente, a gente tem aquela mania de superaquecer o recém-nascido. Vocês sabiam, gente, que pra gente conseguir relaxar e dormir, a gente precisa baixar a nossa temperatura corporal? A temperatura indicada para adormecer é entre 18 e 24 graus, tá? Olha aqui, ela fez uma pergunta importante. A luz do ar-condicionado atrapalha? Sim, dependendo do ponto do ar-condicionado, clareia muito e normalmente ou é azul ou é verde. Tampa, passa uma fitinha isolante ali, tá? A luz que entra às 5 horas da manhã é uma luz que atrapalha, são pistas. Lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa dar pistas pro bebê do que é dia, o que é noite, que ainda até o 3º mês, ele não diferencia isso, né? Que ele tá passando por esse processo da esterogestação, onde ele não sabe ainda que ele nasceu, que é a extensão seria o 4º trimestre da gestação, né? Mas que a gente já precisa começar a dar pistas sim para esse bebê e que isso é muito importante, né? E aí eu tava falando aqui dessa questão da temperatura, né? A gente quer super agasalhar a criança, quer colocar um monte de mantinha. Gente, o corpo precisa abaixar a temperatura para dormir, certo? Então, coloca a mão no teu filho, coloca a mão no peitinho, coloca a mão nas costinhas e veja, se ele estiver suando, tá errado, ele não vai conseguir relaxar para adormecer. Ou você tira um pouco de roupa, ou você abaixa a temperatura, liga o ventilador, abaixa a temperatura do ar. Isso é muito importante, tá? O corpo precisa baixar a temperatura para então conseguir relaxar e adormecer. Precisa ser cuidado disso, tá? Ruído branco remete à lembrança do útero materno, abafa o som externo. Então, assim, ó, eu super indico o ruído branco, até porque a casa pode funcionar, né? Nesse momento, o bebê ainda tem muitos reflexos, né? O reflexo de Moro é um dos mais difíceis que acontece. Qual é a minha orientação? Eu gosto muito de usar o Swaddle, tá? O Swaddle ou o charutinho. Mas, gente, eu acho assim, cada indivíduo é único. Não dá pra eu dizer, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, isso não existe, tá? Dizer assim, é padrão, coloque todo o bebê no charutinho que vai resolver. Tem bebê que você põe no charutinho que o bebê não aceita, o bebê fica mais irritado de estar ali apertadinho, tá? Então eu preciso ter essa sensibilidade, aquilo que eu falei lá no começo, de olhar para o meu filho e de entender o que ele gosta, o que ele demonstra. Gente, isso é muito importante. Eu, assim, oriento muito a usar o Swaddle e o charutinho. Ele pode ser usado até o 4º mês, que é onde a criança começa a rolar, mas observe o seu bebê. Você pode pontuar pra mim e falar, Fer, não serve, não dá, eu coloco no Swaddle, vira uma irritação. Ok, vamos tirar, né? Só que aí, gente, na hora que a gente vai transferir o bebê pro berço, é muito importante que a gente sempre coloque o bebê assim, ó, pezinho, bumbumzinho e por último a cabecinha. Quando a gente coloca ao contrário, como a cabecinha é mais pesada, normalmente a gente pesa o braço primeiro. O que acontece é que o bebê tem o reflexo de Moro, né? E aí ele desperta. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade na hora de fazer essa transferência, tá? Um outro ponto que é importante que a gente olhe é que a gente não diminua a capacidade dos nossos filhos, tá? Muitas vezes a gente olha para o nosso filho e coloca ele como incapaz.
Não, porque eu faço meu filho adormecer. Gente, ninguém tem o poder de fazer o outro adormecer, tá? O adormecer tá dentro da gente, ele é involuntário. Então é muito importante que a gente cuide de tudo que está em volta, o ambiente, a janelinha de sono, tudo isso, mas que a gente permita que a criança, por exemplo, vá pro berço acordada. E aí a mãe fala assim, não, eu nunca coloquei, porque não, ele não consegue. Você já colocou? Você já experimentou? Você já fez isso? Você já colocou como rotina na sua vida? Ofertar 1 ou 2 vezes no dia? Não adianta se esse bebê estiver muito cansado, o bebê vai precisar de ajuda para relaxar, como um colinho, um balancinho, a sucção. Ele está passando por um período da estrogestação, é natural que esse bebê adormeça mamando por inúmeras vezes. Isso é normal, gente. Só que o que acontece é que a gente começa sempre a resolver as coisas da forma que a gente vê que é mais fácil. Então, por exemplo, vai coincidir mamada com o momento do adormecer? Inúmeras vezes. Mas também é importante que em alguns momentos, quando o bebê às vezes acabou de mamar e não dormiu, não é hora de dormir, no momento que vai adormecer, se não precisa de dar mamar, por que eu vou ofertar o mamar? Não preciso, eu posso ofertar um colinho, ou se esse bebê estiver tranquilo, eu posso ofertar ele no próprio berço e ninar ele ali, permitir que ele fique ali. A gente não permite porque demora mais tempo, porque a gente fica ansioso, porque a gente acha que o nosso bebê não é capaz. Oferta, mas lembrando que um bebê muito cansado não vai aceitar ir pro berço, o cortisol vai estar alto, esse bebê vai chorar. Mas um bebê que você consiga achar o momento que ele precisa adormecer, que é o que a gente chama de janelinha de sono, que nesses 3 primeiros meses ela é muito curtinha, ela varia entre 45 minutos até 2 horas, tá? É olhar para o seu filho e achar o sinal de sono, é achar a sobrancelhinha vermelha, é achar aquela mão que puxa a orelha, é entrar no quarto, é ter consistência em ofertar a soneca, é se propor a ficar ali 30, 40 minutos ajudando esse bebê a adormecer. Muitas vezes a gente entra no quarto e fica 5 minutos, faz assim, a criança chora, a gente põe a criança assim, a criança chora, a gente põe a criança assim, ele chora, ou então a gente fica a criança tá chorando, a gente tá não precisa chorar, dando estímulo auditivo o tempo todo pra criança, né, o que a gente faz muito, e já sai do quarto, porque a criança não conseguiu relaxar. A gente precisa entender que se eu quero que o meu filho relaxe, que o meu filho adormeça, eu preciso ir de forma tranquila pro quarto, eu preciso ofertar tranquilidade, eu preciso vibrar a calmaria nesse momento, né, e não, ao contrário disso, de agitação, de insegurança. O bebê ele é uma esponjinha. Quando eu entro no quarto tranquila, penso assim, eu estou aqui com você, né? Eu vou te auxiliar, tá tudo bem. Esse bebê ele sente isso, gente, né? E aí ele consegue deslanchar. Agora quando eu entro insegura, ansiosa, com pressa, as coisas não funcionam. Tá? Então é bem importante que a gente entre no quarto e que a gente oferte esse berço, se o bebê estiver tranquilo, sem chorar. Põe a mão sobre ele, dá um tapinha no bumbum, chorou, traz pro colo, acalma um pouquinho. Existem muitas literaturas que falam que depois dos 20 minutos, né, a criança aprofunda o sono, então é o momento mais fácil de fazer a transferência. Sim, isso é bem verdade. O que eu gosto de trabalhar é assim, ó, sempre tente ofertar o bebê ir para o berço vendo que está indo, ou seja, ainda acordadinho, tá? Se a resistência for muito grande, você tentar uma vez e não conseguir, aí então você espera esse tempo no colo, né, para que o bebê consiga relaxar, para depois você transferir. Mas não faça sempre esperando, porque eu tiro a chance do bebê conseguir ir mais acordadinho e pegar no sono no próprio berço. Esse bebê ele só vai aprender a pegar no sono no próprio berço se ele for exposto a isso. Não é para fazer isso a ferro e fogo, não é para deixar essa criança chorando no berço. É um bebê recém-nascido que está passando pelo período da estrogestação e que precisa de muito colo, tá? Mas é para encorajar, é para ofertar. Não deu certo? Traz pro colo, faz um contato
bem de pele na pele, passa calmaria, espera ele relaxar. Só que assim, ó, eu sempre tenho que ofertar menos, né? Porque muitas vezes esse bebê tá chorando, essa mãe já ofertou tudo. Ela tá balançando, ela tá dando peito em pé, ou então ela tá dando chupeta. Gente, calma, oferta menos, não é um desespero quando o bebê chora. Faça um checklist, entenda por que o teu filho tá chorando. Será que é fome? Aí você vai pensar, né? Vamos ver como é que tá essa mamada. Será que é calor? Será que é excesso de estímulo no ambiente? Será que... Não é nada disso. Eu sei, eu tô vendo que é sono. Bom, se é sono, eu preciso ir pro ambiente e ofertar com consistência. Só que quando eu vou pro ambiente, não adianta dar 1000 coisas de estímulo. Cantar, ninar, mudar de posição. Começa com o colo parado. Tá chorando? É um balançar pequeno. Não é balançar assim, gente. Esses dias... Tempo atrás aí eu fui pro shopping e juro, eu vi um bebê no shopping, devia ter uns 4 ou 5 meses, o pai fazia assim, ó. Falei, meu Deus do céu, meu cérebro desse bebê tá só ali dentro, né? Tá sendo muito estímulo pra essa criança, né? Ele tava chorando, óbvio que ele tava chorando, não tava agradável aquele balanço. É um balanço suave. Como que vocês iam gostar de pegar no sono? Eu gostaria de pegar no sono de forma leve e não enérgica, né? Então, é um estímulo de cada vez quando o bebê não estiver conseguindo se acalmar e com calmaria dentro do coração. Procure ficar com o trapézio relaxado, buscar respiração, entender que agora eu estou colocando bons hábitos de sono. O sono do bebê ainda é extremamente imaturo. Por vezes esse bebê vai ter cólica e não vai conseguir dormir na hora, vai ter vontade de soltar um pum e não vai conseguir dormir na hora. E tá tudo bem isso acontecer, porque ele é um bebê zico e é natural que isso aconteça, né? A imaturidade, mas quando eu trabalho com bons hábitos, quando eu oferto sempre um ritual, sem me preocupar em horário, porque o bebê acabou de nascer, mas em ritual, de entrar no quarto, de apagar a luz, do bebê entender e se sentir seguro com o que vai acontecer. Como é que ele vai entender e vai se sentir seguro com o que vai acontecer? Quando eu oferto sempre da mesma forma, tá? Isso é muito importante, isso traz muita leveza lá pra frente, gente. Então, assim, coloquem isso em prática. Ritual para soneca. Entenda que quando o bebê está muito agitado, vá para um ambiente escurinho, liga o ruído branco, deixa o bebê fazer sucção, dê o balanço, né? Isso é muito importante. Converse com o seu bebê como se ele fosse te responder. Faça massagem no corpinho do bebê para ele sentir, para ele se sentir seguro. Passa a mão aqui assim, ó, nessa região occipital da cabecinha da criança. Ainda mais a criança que nasceu de parto normal, que teve ali encaixadinha, é uma região sensível. Então passa a mãozinha aqui, ó, conversa, agora nós vamos tomar banho, depois nós vamos trocar de roupinha. Passa segurança na voz. A voz, gente, a voz é segurança. O seu bebê escutava a sua voz desde dentro da sua barriga. Isso é muito importante, tá? Gente, eu queria falar muito mais, eu tenho muito mais para falar aqui com vocês, mas eu tenho um atendimento agora, então eu vou precisar sair. Eu vou deixar essa live salva no YouTube, eu vou abrir uma caixinha, vou terminar essas perguntas que eu tenho na caixinha de pergunta e eu vou abrir uma caixinha de pergunta para depois, tá? Para os bebês recém-nascidos, só para vocês. Amanhã eu abro elas, tá bom? Para poder responder a dúvida de todo mundo, tá? Um beijo!